Você organiza a casa, organiza os filhos, organiza a agenda, organiza as contas, organiza os problemas. E ainda organiza os sentimentos dele. Quando ele está mal, você cuida. Quando ele está perdido, você orienta. Quando ele está sobrecarregado, você alivia. Você está sempre lá, sempre pronta, sempre forte. Mas quando você está mal, onde ele está? Essa é a pergunta que a maioria das mulheres que carregam tudo dentro do casamento tem medo de responder, porque a resposta confirma algo que elas já sabem, e confirmar torna real de uma forma que é difícil de ignorar depois. Hoje eu vou falar sobre o desequilíbrio mais silencioso e mais comum dentro do casamento, o desequilíbrio de quem carrega, e o que ele faz com o tempo, com o amor, com a pessoa que você era antes de se tornar o pilar de tudo. Existe uma forma de trabalho dentro do casamento que é visível, que tem produto, que pode ser apontada: a casa limpa, o jantar na mesa, a roupa dobrada, a conta paga. Esses são trabalhos que existem no mundo de uma forma que pode ser observada, que pode, quando acontece, ser reconhecida. E existe outra forma de trabalho, que não tem produto visível, que não pode ser apontada, que existe apenas no interior de quem a faz, e que é responsável por tudo que funciona, antes de qualquer trabalho físico começar. Essa forma de trabalho tem nome, chama carga mental. A carga mental é o trabalho de pensar por dois, de lembrar por dois, de antecipar por dois, de monitorar o estado de tudo e de todos, a casa, os filhos, o marido, a família estendida, as finanças, a saúde, as relações sociais, antes que qualquer problema apareça de forma visível. É saber que a consulta do filho é na próxima terça e que precisa reorganizar a agenda. É perceber que o estoque de remédio está acabando antes que acabe. É notar que a tensão entre ele e o chefe está aumentando e antecipar como isso vai afetar o humor em casa. É lembrar do aniversário da sogra enquanto está no meio de uma reunião de trabalho. É existir num estado permanente de monitoramento, de antecipação, de gerenciamento preventivo de uma vida inteira. E esse trabalho raramente é visto, raramente é reconhecido, raramente é dividido, porque é invisível por natureza, porque quando está sendo feito perfeitamente, parece que não existe. Os problemas foram resolvidos antes de aparecerem, a vida funciona. E quem olha de fora, incluindo frequentemente o parceiro, não vê o trabalho, vê apenas o resultado. Uma das coisas mais importantes de entender sobre o desequilíbrio de carga dentro do casamento é que raramente foi uma decisão consciente. Ninguém sentou um dia e distribuiu as responsabilidades de forma explícita. Ninguém disse: você vai pensar por dois e eu vou deixar. Isso foi acontecendo, em microdecisões ao longo do tempo, em padrões que foram se instalando antes que alguém percebesse. No começo do casamento, você foi mais proativa em algumas áreas, talvez porque você fosse mais organizada naturalmente, talvez porque fosse mais perfeccionista, talvez porque sua família de origem fosse assim, talvez porque você não conseguia tolerar a incerteza de deixar algumas coisas sem gerenciamento. E ele foi deixando, não por preguiça necessariamente, mas porque você estava fazendo, e porque quando alguém já está fazendo, a pressão interna para também fazer diminui. O sistema tinha quem o gerenciasse, então ele se acomodou no papel de quem é gerenciado. E você foi assumindo mais, porque se você não assumisse, as coisas não seriam feitas do jeito que precisavam ser feitas, ou não seriam feitas no tempo certo, ou causariam problemas que você teria que resolver de qualquer forma depois. Então era mais eficiente assumir do que delegar e lidar com as consequências da delegação. E esse ciclo foi se solidificando. Você assume, ele deixa. Você assume mais, ele deixa mais. Até que a divisão está tão estabelecida que parece natural. Parece que sempre foi assim. Parece que é assim que funciona. Mas não é como deveria ser. Aqui está o que acontece com o tempo com a pessoa que carrega tudo e que raramente é contabilizado porque não tem uma linha de item visível. O custo físico é o mais óbvio: cansaço crônico, sono interrompido, tensão no corpo, a exaustão de um sistema nervoso que nunca desliga porque sempre há algo a monitorar.
Sempre há algo que pode dar errado se você parar de prestar atenção. Mas o custo emocional é muito mais profundo e muito menos reconhecido. Existe uma solidão específica em ser sempre a mais forte, em nunca poder ser a que precisa, em nunca poder desmoronar, porque se você cair, tudo cai. Você se torna o pilar da estrutura, e pilares não têm permissão de ser frágeis. Mas você é humana, você tem fragilidades, você tem momentos de desespero, você tem noites em que não sabe mais, em que está exausta de uma forma que vai além do físico, em que precisaria de alguém que chegasse e dissesse: "Eu pego daqui, pode descansar." E esse alguém não aparece, porque dentro do sistema que foi criado, você é quem chega e pega, não quem recebe. Existe também o custo identitário, quando você passa anos sendo definida pela sua função, pela sua capacidade de resolver, de gerenciar, de sustentar, você começa a perder contato com quem é além disso. Com quem você seria se não tivesse que carregar. Com o que você quer para você mesmo, não para a família, não para o casamento, para você. E a mulher que você era antes de virar o pilar vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais difícil de acessar. O desequilíbrio de carga dentro de um casamento não fica só na logística. Ele contamina o amor, devagar, de formas que não são imediatamente óbvias, mas que são profundas. Ele cria ressentimento, inevitavelmente, porque é impossível carregar mais do que a sua parte por tempo suficiente sem começar a guardar. Sem começar a ver cada coisa que ele não faz como mais uma evidência de um padrão, que já dura demais. O ressentimento não é escolha, é consequência. Ele cria desigualdade de poder. Quem carrega, cuida. E cuidar de forma excessiva, ser responsável pelo bem-estar emocional, prático e logístico do outro, cria uma dinâmica que é mais de mãe e filho do que de dois parceiros adultos e iguais. E dentro de uma dinâmica assim, o desejo não sobrevive, porque desejo precisa de igualdade, precisa de dois adultos que se reconhecem como pares. E quando um está sempre no papel de cuidador, o outro inevitavelmente regride para o papel de quem é cuidado. Ele cria distância emocional, porque a pessoa que carrega tudo aprende, por necessidade, a se fechar emocionalmente, a não mostrar quando está mal, a não pedir o que precisa, porque pedir exige energia que você não tem, e mostrar vulnerabilidade exige confiar que alguém vai estar lá. E você aprendeu que ninguém vai estar. E ele mata a reciprocidade, que é o coração de qualquer relação saudável. Reciprocidade não é contabilidade, não é 1 para 1 em cada interação. É a sensação global de que os dois dão e os dois recebem, de que o equilíbrio existe ao longo do tempo. Quando essa sensação desaparece, quando você percebe que está sempre dando e raramente recebendo, de uma forma que vai além do mínimo, algo fundamental no amor vai junto. Aqui eu preciso falar sobre algo que é importante e que frequentemente gera polarização quando o assunto é desequilíbrio de carga. Muitos homens que deixam suas parceiras carregarem tudo não fazem isso com maldade, não fazem isso consciente de que estão deixando. Eles simplesmente não veem. E não veem porque a carga mental invisível é, por definição, invisível, especialmente para quem nunca precisou exercê-la, especialmente para quem cresceu num ambiente onde alguém, a mãe, frequentemente, sempre geriu tudo, especialmente para quem nunca foi ensinado que gerenciar uma vida é um trabalho, porque sempre pareceu que as coisas simplesmente aconteciam. Isso não é desculpa, é contexto, e a diferença importa porque muda o que é possível. Um homem que não vê porque nunca aprendeu a ver, pode aprender, com disposição real, com o choque necessário de uma conversa honesta, que nomeia o que está acontecendo de forma que ele não pode mais ignorar, com o trabalho de desenvolver uma consciência que nunca foi cultivada. Um homem que vê e escolhe não assumir responsabilidade, que sabe que você está carregando e prefere a comodidade de ser carregado, que quando confrontado diminui, minimiza ou inverte, fazendo você sentir que está exagerando ou sendo ingrata. Esse é um padrão diferente, mais difícil, e que diz algo mais fundamental sobre o casamento e sobre ele como parceiro. A distinção entre os dois é crucial, e você, que está dentro disso,
sabe qual é o seu caso, mesmo que seja difícil de admitir. Essa é uma das conversas mais difíceis dentro de um casamento, não porque o tema seja tabu, mas porque é muito fácil que ela vire acusação, e acusação fecha. Então, como você tem essa conversa de forma que possa ser ouvida de verdade? Começa com o estado certo, não na exaustão, não na explosão depois de um dia em que você fez tudo e ele ficou no sofá, não no momento em que o ressentimento está no pico, num momento de relativa calma, quando os dois estão presentes. Começa com o concreto, não com generalizações. Você nunca ajuda, você sempre deixa para mim, com exemplos específicos. Hoje eu geri a consulta do filho, organizei o jantar, paguei as contas e ainda precisei lembrar você do aniversário da sua mãe, enquanto trabalhava e enquanto processava o que está me preocupando sobre o trabalho, que você não perguntou. Específico é inegável, generalização é rebatível. Continua com o impacto emocional real. Não só a lista de tarefas, o que essa realidade faz com você, o cansaço que vai além do físico, a solidão de ser sempre a mais forte, a saudade de poder precisar sem ter que pedir, o medo de que continue assim por anos. E termina com uma necessidade clara, não uma reclamação sem direção. Eu preciso que você assuma X. Eu preciso que você monitore Y sem que eu precise lembrar. Eu preciso que você pergunte como eu estou, de verdade, pelo menos uma vez por semana. Específico, concreto, possível. E depois, você observa o que acontece, não o que ele promete, o que ele faz, porque é no fazer ou no não fazer que você vai encontrar a informação mais importante sobre o casamento. E se você tiver essa conversa, e ele ouvir, e prometer, e nada mudar, isso acontece, com frequência. E o que fazer quando acontece é uma das questões mais difíceis dentro de um casamento desequilibrado. Primeiro, você tem a conversa de novo, não igual, com mais clareza sobre o que está em jogo, com mais especificidade sobre o que precisa mudar e com mais clareza sobre as consequências de nada mudar. Segundo, você para de compensar. Essa é a parte mais difícil, mas é essencial. Quando você compensa de forma constante, quando você faz o que ele deveria ter feito, porque é mais fácil do que deixar a consequência acontecer, você remove o incentivo para a mudança. As consequências precisam existir, mesmo que sejam desconfortáveis, mesmo que sejam inconvenientes. Terceiro, você busca ajuda profissional. Terapia de casal pode criar o espaço necessário para essas conversas acontecerem, com uma estrutura que aumenta a probabilidade de serem realmente ouvidas e pode ajudar a identificar padrões que nenhum dos dois consegue ver de dentro. Quarto, você honra seus próprios limites. Se depois de esforço genuíno, de conversas, de tentativas, de pedidos claros, nada muda, você precisa decidir o que você aceita. Não como ameaça, como honra ao seu próprio bem-estar. Porque continuar carregando tudo indefinidamente tem um custo que você não pode pagar para sempre. Antes de terminar, eu preciso te dizer algo que você provavelmente não está ouvindo de ninguém. O que você faz é enorme. O trabalho que você carrega, visível e invisível, prático e emocional, é imenso. E o fato de que é raramente reconhecido não significa que não é enorme. Significa que o sistema à sua volta falhou em reconhecê-lo. Você não está exagerando quando se sente exausta. Você não está sendo fraca quando precisa de ajuda. Você não está sendo ingrata quando quer que a carga seja dividida. Você está sendo humana. E humanas não foram feitas para carregar sozinhas o peso de uma vida a dois. Você merece um parceiro, não um dependente. Não alguém que você gerencia, um parceiro, alguém que carrega junto, que vê o que precisa ser feito antes de você precisar falar. Que pergunta como eu estou, de verdade, pelo menos uma vez por semana. Se isso não é o que você tem, isso é uma informação importante, que merece ser levada a sério. Você não se tornou o pilar porque queria, você se tornou porque havia espaço, porque alguém precisava, porque você sempre foi capaz. E porque ninguém te disse que você não precisava ser capaz de tudo sozinha. Mas pilares têm limite, e o limite não é fraqueza, é física.
E o que acontece com pilares que chegam ao limite sem que ninguém os tenha aliviado no tempo certo é que eles quebram, silenciosamente, de uma forma que ninguém vê até que a estrutura inteira desmorona. Você não precisa chegar até aí. Você pode pedir ajuda antes, pode ter a conversa antes, pode estabelecer o limite antes, pode decidir que o casamento que você quer é diferente do casamento que você está tendo, antes que o pilar chegue ao ponto de não haver mais como sustentar. Porque você merece ser sustentada também, não só sustentar. Deixa nos comentários, você é o pilar do seu casamento? O que você carrega que ele não vê?